Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Mais uma vez, meu nome é Renan, estou aqui hoje com o Júnior. E aí, Júnior, como é que você tá? E aí, Renan, tudo bem? Estamos aqui com uma pessoa super especial aqui no Roda, para contar um pouco sobre as novidades, sobre o que está vindo aí, uns projetos especiais que ela conseguiu a oportunidade nesses últimos meses, então estamos muito animados aí. Isso aí. E tá fazendo um comeback aqui no podcast também, né? Já fez uma entrevista com a gente. Renata Valente. E aí, Renata, tudo bom? Tudo bom, sempre bom estar de volta aqui. Maravilha! E você é sempre muito bem-vinda, né? A gente gosta muito do seu trabalho, tem acompanhado você aí, né, nessa mudança para o Sojipa. E a primeira pergunta é sobre isso, né? Na verdade, você encerrou um ciclo para um outro rubro-negro, você continuou com as mesmas cores, né? Só que no outro estado. Como que aconteceu essa mudança e como que você tem se adaptado aí em Porto Alegre? A adaptação está sendo ótima, porque aqui é um lugar bem tranquilo, bem mais seguro, assim como cidade, né? Então, estou gostando bastante. A mudança, o ano passado, o Jonathan Moraes, que é meu amigo, já trabalhou comigo no Flamengo, e ele está aqui à frente da Sojipa, no feminino. Ele me convidou ano passado, falou, olha, a gente está precisando de treinadora mulher aqui, você está interessada? Aí eu fiquei pensando durante um tempo, achei interessante assim a oportunidade de fazer um trabalho mais meu, assim, né, meu e dele, mas com um pouco mais de autonomia, num clube grande, um clube que já tem treinamento de alto rendimento, já tem resultado com o masculino, e resolvi embarcar nessa. Maravilha. E você está como head coach hoje ou você está como os dois estão como head? Não, hoje eu sou a head coach. Legal, maravilha. Muito bom. E como você comentou aqui também, o Sojipa é um clube que ele já tem bastante resultado no masculino, né? Mas agora você chegou também para fazer essa mudança no feminino. E recentemente a gente conversou com o Roger e ele falou que é uma mudança muito devagar, sabe? Quando você começa basicamente algo muito novo, algo muito do zero, sabe? E para você, como tem sido os desafios de começar tudo do zero, de trazer novas meninas, de colocar um alto rendimento no feminino ali no Sojipa também? Pois realmente, assim, o Jonathan já tinha começado um trabalho mais parecido com a forma que eu trabalho, assim, né? Porque ele trabalhou muitos anos comigo, com a Dani, com o Ângelo lá no Flamengo. Mas ainda estava tudo muito no início, assim. Então, o meu objetivo esse ano é organizar os grupos, organizar as equipes, ver quais meninas continuam, quais meninas não continuam, quantas horas vai treinar cada grupo. A gente também está querendo fazer uma peneira para receber mais atletas assim, de mirim, né, de iniciação, para começar um trabalho assim do zero e tentar assim, o melhor resultado possível com as meninas que já são do clube. Mas realmente assim, um trabalho que é aos poucos, a gente tem que ter muita paciência, às vezes até eu fico meio assim, ansiosa, mas eu fiz um mês de Sojipa na quarta-feira, né? Então tem muito pouco tempo, né? Então... Tá bem fresquinho ainda, né? Pois é. Sim, e especialmente quando a gente chega no clube novo, assim, a gente quer ver as coisas acontecendo muito rápido, sabe? Então é normal também a gente sentir esse tipo de pressa, mas também também entender que as coisas levam tempo, né? Ainda mais nesse processo que você falou, que vocês querem fazer peneiras e trazer meninas novas, isso tudo demora muitos anos, né? Para realmente começar a trazer resultados que são demonstráveis, assim, né? Então é interessante que essa pressa que a gente tem também movimenta a gente, né? Como treinador, para fazer as coisas legais, para fazer outro tipo de técnicas e treinar outros tipos de aquecimentos. Muito Com bom. certeza. Porque as meninas elas estavam acostumadas com outro tipo de treino, assim, né? Elas treinavam menos horas, era uma coisa um pouco mais assim, um pouco mais devagar mesmo e tal, e agora eu tô tentando impor um pouco mais de ritmo, né, e tal.
Algumas aumentaram as prés, treinavam 2 horas por dia, estão treinando 4, então tudo é diferente para elas, né? Tudo é uma mudança e até realmente se adaptar e aquilo virar normal vai levar um tempinho. Muito legal, Renata. E uma coisa que eu sempre fiquei pensando, né? A gente sempre vê um pouco mais forte no masculino. E apesar de ter uma estrutura legal ali, a gente não tinha tanta ginástica no feminino, talvez uma ou duas competindo no Troféu Brasil ali, né? Então é legal que o clube esteja olhando aí também para a ala feminina da ginástica, né? Que a gente agradece. E é bom também que fomenta um pouco essa rivalidade com o União aí, né? Porque são os dois clubes tal. Então, quando um tá bem, o outro tá bem também, acaba que tem uma rivalidadezinha ali e um vai puxando o outro. E é muito bacana mesmo. Fico feliz. E também, só para adicionar aqui, eu acho que também fomenta muito uma coisa que a gente fala aqui sempre no podcast, de trazer novos talentos, sabe? De fomentar essa ginástica também nas cidades que não são esse eixo São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? Trazer talentos de outros lugares, olhar para esses talentos também de uma forma completa, eu acho que é muito interessante também como clube que o Sojipa está fazendo. Sim, e movimentar outros clubes assim também, né? Porque a Sojipa é um lugar que tem muita estrutura, ela tem possibilidade de fazer alto rendimento em vários esportes, e ela quer fazer, né? Tanto que ela está investindo, ela tem o judô e o atletismo muito forte, mas ela está começando a investir em outros esportes também. A gente precisa ter gente capacitada agora para ocupar todas essas vagas, né? Porque tem gente querendo treinador no Brasil, né? Que é uma coisa boa. Agora precisamos de 2 treinadores. Júnior, você vai ser repatriado aí, hein? Mais ou menos. É muito bacana. E vocês tocaram um negócio interessante, que é a questão da movimentação de outros clubes, né? Porque a gente tem, principalmente no feminino, no masculino também, na ginástica como um todo, né? Alguns clubes são os clubes principais ali, que são os formadores das ginastas principais, e a gente não vê esse conhecimento sendo tão difundido assim. E agora você indo para um clube que não tinha essa expertise antes, já dá uma movimentada, né? Então é muito legal a gente ver esse conhecimento da ginástica sendo difundido em diferentes instituições. Com certeza. É o que a gente quer, sempre levar a ginástica para o Brasil inteiro. Falando um pouquinho agora do ano passado, 2025, né? Foi um ano muito extenso para você. Você participou de algumas competições internacionais pela primeira vez. Foi Gesolo, foi Mundial Júnior, né? Seu primeiro Mundial da Federação Internacional. Como que você vê toda essa experiência, toda essa bagagem que você adquiriu no passado? Olha, Gesolo eu tinha ido já no ano anterior, mas só com o juvenil, né? E esse ano a gente foi com o juvenil e o adulto, ficou se revezando. Foi bem. Gesolo é sempre uma competição muito legal. Muito bom ver as outras equipes, os outros treinadores. Nem sempre a gente tem a oportunidade de estar junto com os Estados Unidos, com o Canadá, né? Com esses países assim, então é muito legal. O Mundial Juvenil foi incrível. Assim, infelizmente a equipe não estava tão bem quanto a gente gostaria, né? As meninas estavam lesionadas e tal. Mas, assim, a experiência, o resultado não foi tão bom, mas a experiência foi muito enriquecedora. Né? Participar de um Mundial é muito diferente do que as outras competições, porque teve aclimatação, tem um aquecimento, que é em outro ginásio, né? Os treinos, então é bem diferente. E a gente teve toda a assistência da Irina junto com a gente durante a aclimatação e o Mundial, então foi uma experiência muito legal, porque ela passava assim, muitas dicas sobre como elas tinham que aquecer, o que elas tinham que fazer no treino, tranquilizar as meninas, tranquilizar a gente, motivar todo mundo. Então, foi uma competição assim bem importante para minha carreira, eu acho. Muito legal. Muito bom. E
Pode ir. Perdão, Renan. É muito bom. E por falar do Mundial também, a gente viu que foi uma competição meio que num layout diferente, porque foi num hotel e tudo mais. E pra gente que assistiu, foi muito bonito de ver. Ficou uma competição muito bonita visualmente, à disposição das câmeras. Acho que foi uma competição muito legal. E para vocês lá, como que foi estar ali em pessoa? Como que foi essa experiência de estar ali? Foi a mesma experiência que a gente viu online ou como que foi nesse layout diferente? Foi muito bom, na verdade, porque o ginásio era dentro do hotel que a gente ficava. Era tipo um complexo de hotéis e era tudo interligado. Então a gente mal precisava ir para a rua praticamente. Só o ginásio de treino que era na frente do hotel. Então foi muito prático, foi muito bom porque as meninas não ficaram cansadas de ter que ficar se deslocando e tal. Então isso foi muito positivo. E o ginásio de competição, eu gostei porque ele não era muito grande, assim, então ele era mais... Você se sentia mais confortável ali dentro, sabe? Ele era mais aconchegante, assim, vamos dizer assim, né? Mas bem, eu achei tudo muito bonito, muito bem organizado, as pessoas também muito educadas, assim, foi bem legal. Foi o primeiro mundial que aconteceu ali no Sudeste Asiático, né? Na verdade, esse ano passado, os 2 mundiais aconteceram lá, né? Pela primeira vez. E é diferentão, né? Logo nas Filipinas, assim, e tal. Eu achei bem legal. Com relação ao ginásio, eu achei mesmo que ficou bem mais aconchegante, passou essa impressão, e muito chique também, né? Aquelas paredes com tapete e tal. Não, lindo, muito bonito. Tudo era lindo, porque o hotel em si era lindo e era tudo muito bonito. E para as meninas, perdão, Renan. E para as meninas, como que foi, tipo assim, para elas verem essa experiência de estar num lugar super diferente, com tudo muito bonito, com essa experiência de ginástica que elas veem na TV, sabe? Que elas veem as grandonas competindo. Como que foi para elas pessoalmente, que você que viveu com elas ali? Eu acho que elas gostaram bastante. Elas esperavam, tinham bastante expectativa em cima dessa competição, né? Principalmente a Isabel e a Nicole, porque elas tinham idade, né? Então elas já estavam sendo preparadas para isso há muito tempo. E esse contato com as outras equipes, nesse formato assim de mundial, que mundial tá todo mundo dando o seu melhor, são as melhores atletas de cada país, né? Então você vê os melhores treinando ali do seu lado, assim, é sempre muito legal, muito motivador. Eu acho que elas não sentiram nervosismo, assim, isso não abalou elas de forma negativa. Eu acho que isso acabou motivando elas, animando elas, delas estarem ali junto com as melhores do mundo, assim, isso foi bem legal. A gente falou um pouquinho antes, elas não estavam lidando ali com lesões e tal. Um pouco deles a gente não tendo o melhor desempenho que a gente imaginou que a gente poderia ter tido. Então, como é que foi equilibrar isso aí, preparar as séries, escolher as séries que elas iriam competir ali? Foi assim, falando da Nicole e da Isabel, né? Foi curioso porque a Nicole se machucou no início do ano, então foi uma correria para preparar ela para ela participar. Então ela foi construindo, tipo, do nada, que ela estava fazendo, porque ela estava machucada. Ela teve uma lesão, assim, relativamente séria no pé. E ela foi crescendo, 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 até fazer, assim, um mínimo que cumprisse tudo, que ficasse limpo, que conseguisse ajudar a equipe. A Isabel, infelizmente, foi ao contrário. Ela começou o ano em Gessolo muito bem e ela teve uma lesão também nas costas e aí ela foi piorando ao longo do ano, né? A lesão dela foi piorando e a gente foi tendo que adaptar as séries dela também para ela chegar no que ela poderia fazer de forma limpa que fosse ajudar a equipe. Então, foi complicado, que uma estava melhorando, a outra estava com a lesão piorando, né? Vou te falar que foi bem difícil. Não foi fácil, não, porque a gente não sabia como elas iriam chegar, inclusive no juvenil, que foi logo antes, né?
foi bem, assim, sabe, tipo, foi uma incógnita, sabe? Porque logo antes também do juvenil, a Nicole machucou o pé de novo, assim, não tão grave, mas também machucou, então ela já estava melhorando algumas coisas, já teve que voltar. E foi isso, foi tenso. Eu vi que ela estava com aquele negócio nas costas, né, para poder manter aquecido, e eu também tenho uma lombar meio complicada. Então, assim, gente, ela tá com tanta dor, mas tanta dor, e assim, é guerreira, tá? Ela foi muito guerreira, porque ela estava com muita dor mesmo, mas você via que ela esperou tanto estar ali que ela estava realmente fazendo tudo que ela podia. Sim. E a série, né, apesar da série ser mais simples, ela não teve grandes erros. O solo dela, ela chegou para cravar a quadra de entrada, né? A gente viu que tava mais simples, mas só o fato dela estar ali e nessas condições, né? Tá explicando aqui agora, realmente bichinha guerreira, viu? Guerreira mesmo. As duas foram guerreiras. A Nicole foi guerreira ao longo do ano, porque em momento nenhum ela desistiu, ela queria muito ir, então ela ia cada dia tentando fazer um pouquinho mais, ela queria fazer coisa que ela nem podia ainda, a gente falava, calma, mas aqui aos poucos, senão você não vai chegar no final do ano. E a Isabel também, nesses momentos dela mais finais, né, que estavam mais difíceis assim, ela persistiu, então as duas, eu acredito que tenha sido uma competição muito importante para elas nesse aprendizado de se superar, né? Muito legal, muito legal. A Nicole, eu gosto muito dela também. Eu gosto muito das duas que eram do Flamengo. A Francine, na verdade, todas as meninas que estavam ali no juvenil, né? No Mundial também, a Mini Sophie, que a gente que é aí a Mini Sophie, a Nicole, a Francine, a Isabel e também achei muito legal aquela mas enfim. E para mim, tipo assim, essa questão de lesões e tudo mais é muito difícil para o atleta, mas eu acho que no fim do dia, ele fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer por tantos anos, eu acho que é o mais importante de tudo, sabe? Porque, querendo ou não, no fim do dia, ele vai ter a experiência de viajar para outro país, de competir em outro lugar, de fazer amigos de outros países também, porque, querendo ou não, eles terminam conhecendo uma pessoa, uma outra amiga que eles conhecem desde a internet, sabe? Então, acho que essa experiência também soma muito para a carreira, sabe? Para talvez não agora, mas para um futuro, preparar para uma mesma competição em um nível maior, sabe? Eu acho que tudo isso infelizmente faz parte do esporte, né? Que é uma parte muito dura do esporte, mas eu acho que também esse outro lado que as pessoas podem levar dessas experiências é muito interessante também, sabe? Porque eu tenho certeza que nenhuma das duas, eu acho que nenhuma das meninas, mas as duas em específico que a gente estava mencionando, vão esquecer nunca, sabe? O primeiro Mundial Júnior, viajando com os treinadores e aclimatação, e treinando, e recebendo as dicas da Irina, como você comentou, porque a Irina é histórica na ginástica também, sabe? Então, você ter alguém ali olhando para você, somente para você, sabe, naquele momento, tendo esse foco, eu acho que é super importante também, sabe, para o desenvolvimento do atleta. Sim, com certeza. Assim, se esses momentos difíceis que a gente passa e que a gente vê que a gente conseguiu passar por eles, eu acho que eles mudam um pouco. Eles são tipo um marco, assim, sabe? Depois daquilo, tudo fica mais fácil, né? Se você for participar de uma competição que você está bem, nossa, vai entrar muito mais tranquila, porque você já passou por aquela que estava muito difícil e você conseguiu, né? Então, esses momentos, apesar assim, do resultado não ser tão bom, ele é muito bom para o crescimento do atleta. Sim. E uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui é que essas competições maiores, elas têm uma dinâmica completamente diferente do sul-americano, do PAN, né? Que são as competições mais acessíveis para as meninas quando elas estão no adulto aqui no Brasil. E esse ano, pela primeira vez na Olimpíada Juvenil, vai ter competição por equipe. Então, antigamente, era um representante escolhido por cada país, e esse ano vão ser equipes, né, pela primeira vez. Então, não sei como que eles vão escolher essas equipes, né? Aí já fica a cargo deles lá. Mas eu acredito assim, que eu vi que vão ser 2 vagas para as Américas. Né? Talvez eles peguem as equipes que foram
as duas primeiras, os últimos jogos PAN, juvenil, aí Brasil entra. Brasil e Estados Unidos. Vamos torcer. Mas eu gosto muito que a FIG está trazendo essas competições juvenis mais parecidas com as adultas, e a experiência é completamente diferente, né? Com certeza, é bem diferente. Então, você já ter passado por isso já te dá muito mais tranquilidade, né? Quando você vai para uma competição grande no adulto. Total. E agora, para voltar aqui no assunto da Sojipa, a Sojipa atualmente tem um número menor de meninas do que a gente vê em outros clubes. Eu queria entender um pouquinho mais de como está sendo essa estratégia para atrair novas meninas. Também vocês comentam que querem fazer uma peneira no futuro. Como está sendo essa estratégia da região também, se tem um interesse das meninas da região também, como está sendo essa captação de novos talentos ali na Sojipa? Então, por enquanto, né, a gente está vendo as crianças da própria escolinha, que a escolinha da Sojipa tem quase 400 alunos. É o esporte que tem a escolinha mais cheia. Então, já fiquei sabendo que tem muito pai interessado, muita criança boa. A gente só está esperando alguns ajustes administrativos para a gente colocar essa peneira em prática. Mas, assim, basicamente, no primeiro momento seriam os sócios, mas a gente vai abrir para não sócios também, né? As meninas que treinam lá, hoje em dia, é um número reduzido, até porque não tinham muitos treinadores, né? Ano passado só tinha, inclusive, o Jonathan. Então, não tinha muitas meninas. Mas aí, com a peneira, agora a gente aumentando o grupo, né, de treinadores, de profissionais, a gente vai conseguir dividir melhor, né? Organizar melhor. Tinha o Paulo também, o Paulo Henrique, só que, infelizmente, ele não pôde ficar muito tempo. Mas agora a gente vai reestruturar pensando nisso, focando bastante na base, para começar uma base maior, para a gente conseguir ter todas as categorias no futuro. Muito bom. E de volta, é aquele trabalhinho de formiga, né? Que você tem que começar com uma base, depois dessa base levar para um pré-infantil, depois um infantil, depois um adulto, e aí vai, né? Exatamente. Inclusive, logo que eu entrei, o diretor achou que eu ia querer ficar só com o adulto. Eu falei, não, eu tenho que pegar as pequenas também. Ué, mas é que eu falei, deixa, eu vou pegar as pequenas, eu vou começar lá de baixo, porque é um trabalho muito importante, e a gente vai ter que dar meio que, assim, de uma certa forma, vai ter que dar prioridade para ele também, né? Então, a gente está em todas as frentes, assim, eu e o Jonathan, a gente está que nem um polvo, assim, vários braços, tentando abraçar tudo da forma mais organizada possível. Sobre o Troféu Brasil, que a gente vai ter agora em Natal, né? O Sojipa está com uma ginasta inscrita, e queria saber o que a gente pode esperar para essa competição e para as próximas. Vai ter também Campeonato Brasileiro esse ano. O que a gente pode esperar do Sojipa em 2026? Bom, a nossa ginasta inscrita é a Giovana, ela é primeiro ano de adulta. Ela, a princípio, vai competir paralelo e trave. Então, a gente está tentando fazer uma série assim que cumpra, né, tudo, o mais limpo possível, né, para a gente começar a competir, né? Eu conheci as meninas durante a competição, não sei como elas competem, né? O que elas precisam mais ou não, até para a gente adaptar o treino, né? E temos outra adulta, Manuela, e ela está lesionada agora, e a ideia é recuperar ela para ela competir o brasileiro adulto. Uhum. E a gente tem uma menina infantil e uma equipe pré-infantil. Então, essa é a nossa equipe principal atualmente. E uma juvenil também, Carol. Bacana. E o Sojipa, uma curiosidade agora, o Sojipa tem essa estrutura multidisciplinar ou vocês vão ter que também construir isso aí? Essa é uma coisa que a gente está construindo aos poucos. A gente tem uma assistência de um físio que ajuda a gente.
ele atende as meninas, elas não pagam nada, né, e tal, mas o clube está se reestruturando, passou por algumas dificuldades financeiras há uns anos atrás, então ele aos poucos está se reestruturando, tanto que agora contratou os treinadores, está, né, tentando fortalecer alguns esportes, e essa parte também está encaminhada, assim, né, para ficar tudo 100% no clube. Ah, legal. Que é muito importante, né, a gente ter essa equipe multidisciplinar na ginástica, porque é um esporte que exige conhecimento de diversas áreas. Você precisa ter um psicólogo ali, você precisa ter preparador físico, você precisa ter fisioterapeuta, você precisa ter várias profissões ali dentro do ecossistema, né, da ginástica. Então é legal e é bom saber que vocês também estão procurando se estruturar nesse quesito aí. Com certeza. Agora, para encerrar, qual mensagem você quer deixar aqui para a comunidade que curte ginástica, sobre a sua carreira, sobre o seu futuro aí na Sojipa, expectativas? Bom, Sojipa é um clube muito bom. Eu fiquei muito feliz de vir para cá, fui muitíssimo bem recebida, então eu estou bem animada de estar à frente do trabalho, de conseguir organizar uma estrutura de treino, de motivar as atletas, né, de mostrar para elas que elas podem, que a gente vai fazer um bom trabalho, que a gente vai ter resultado. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Assim, eu estou bem mais tranquila, estou me sentindo bem valorizada, bem motivada, né? Então, a mensagem é sempre: estejam no lugar que faz bem para vocês, sabe? O importante é a gente estar bem. E vamos sempre seguir em frente, procurando sempre cumprir nossos objetivos, mas sempre também priorizando a nossa saúde. Muito bom. Tá mutado, Renan. Eu acho que é muito importante priorizar a saúde. Sim, total. Ainda mais um esporte que demanda muito do técnico, do atleta, dos pais, mas principalmente dos treinadores também, sabe? De a gente ter essa cabeça no lugar, estar num bom dia também e ter noção de que aquilo também é um sonho para outras pessoas. Então é muito importante ter esse balanço na cabeça, né? Com certeza. Isso aí. Renata, era isso que a gente queria conversar com você. Obrigado aí. Mais uma vez por ceder uma entrevista pra gente. Muito legal conversar com você sempre. Aí você quer deixar algum recadinho, falar alguma coisa para alguém? Quero falar para as meninas do Flamengo, para os treinadores, que eu estou com muita saudade deles, que eles sempre foram meu porto seguro lá, assim. Então, queria agradecer por esse tempo todo, por todo o apoio que sempre todo mundo me deu lá. Quero mandar também um beijo para todo mundo da Sojipa, que me recebeu demais, bem demais. Nem esperava. E é um lugar incrível de trabalhar, e eu estou muito animada de trabalhar e de fazer parte agora da família da Sojipa. Muito bom. Bacana. E é isso, pessoal. Obrigado por nos ouvir mais uma vez. Siga a gente nas redes sociais, @RodaDinática_pod. A Renata também, siga ela no Instagram aí. A gente vai deixar o Instagram dela aqui embaixo. E também, quem está assistindo a gente no YouTube, se inscreve no canal, dá o like aí, que ajuda bastante o nosso trabalho. E aguarde aí para as próximas entrevistas, que a gente vai ter bastante coisa mais para frente aí. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.